Jesus foi criado? A pergunta dele. É um Deus menor? Apocalipse 3, 12, de 12 a 14, que Deus é esse que Jesus, na glória, está se rebaixando? Aqui a Trindade está caindo por terra? Mas se você não tem a coragem de responder, Leandro Quadros, Apocalipse 3, 12 a 14, tenha coragem de perguntar. Ah, professor, agora você está na mira. Lê pra gente aí, porque eu acho que a minha, na linguagem de hoje aqui, está um pouquinho diferente, professor, na dúvida dele. Leia para mim aí, por favor, Apocalipse 3, de 12 a 14. Vamos ler aqui. Eu recebi um comentário do Júnior no meu blog, né? E ele fazendo o mesmo desafio. Quem? Eu? O próprio Júnior? Aham. Ah, é? Fazendo o mesmo desafio porque ele não crê na Trindade, né? Mas, na verdade, vamos ler o texto, mostrar para ele que se ele quiser realmente conhecer a Cristo de verdade, ele tem que abandonar esta heresia que ele pensa, né? De que Cristo foi criado. Isso é uma coisa absurda, é uma crença sectária e nenhum cristão autêntico pode crer que Cristo foi criado. Mas vamos entrar aqui na discussão de Apocalipse 3:12, né? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu tenho uma tradicional aqui no celular, se quiser que eu leia? Pode ler, porque a NVI vai explicar, especialmente o verso ali 14, né? Que é o maior problema para ele, mas que na verdade não é problema nenhum, né? Vamos ver aqui, ó. Do 12 ao 14 diz o seguinte: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí o 14 diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se é Jesus que está falando aqui, ele se considera como o princípio da criação de Deus, ou seja, o primeiro a ser criado. É essa a questão do nosso irmão Júnior Santos aí, não é, professor? É isso mesmo. Primeiramente, quando Jesus chama o Pai de Deus, Cristo não está rebaixando a sua divindade, ele simplesmente se apresenta na sua subordinação funcional em relação a Deus após a encarnação. Por exemplo, em Hebreus 1:8, né, Deus o Pai chama Jesus de Deus e nem por isso o Pai deixa de ser Deus, né? Então, uma leitura atenta de Hebreus 1:8, sem tentar fazer malabarismos para adaptar o texto à própria crença do indivíduo, mostra claramente que o Pai também chama Jesus de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em Apocalipse 3:14, quando Cristo é chamado de o princípio da criação de Deus, né, os comentaristas, os entendidos em grego, eles não entendem o princípio como significando que Cristo teve um começo, né? Uma das principais traduções para o termo arquê, né, aqui no grego, é soberano. E a NVI preferiu essa tradução, né? Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E por que nós cremos que soberano é o melhor significado do que ao invés de princípio? Se você folhear uma página na sua Bíblia, você vai ver como que Cristo descreve a ele mesmo, se ele teve um princípio ou não. Então, em Apocalipse, capítulo 1:17, olha o que Cristo diz dele mesmo. E eu creio, meu irmão, que Cristo sabe muito mais sobre a origem dele do que nós, né? Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Presta bem atenção nessa designação de Cristo. Quando ele fala que é o primeiro e o último, ele simplesmente está dizendo assim, ó, eu sou eterno. É a mesma forma de Jeová, de acordo com a sua compreensão, designar a si mesmo em Isaías 44:6. Olha, não tem como ser acaso isso. Assim diz o Senhor, aqui é Yahvé ou Jeová, né? O Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último.
Além de mim, não há Deus. Veja, assim como Deus no Antigo Testamento se declara sendo o primeiro e último, ou seja, eu sou eterno, Jesus está dizendo, eu sou o primeiro e o último, eu sou eterno. Então você não pode interpretar Apocalipse 3,14 de acordo com a opinião jeovista. Não tem lógica. Cristo como princípio, no sentido de o soberano da criação, é o que mais se adequa ao próprio contexto quando Cristo se descreve como o primeiro e o último. E aí, meu irmão, quero que você reflita em duas coisas mais. Se Jesus é criado, por que ele é chamado de Pai da eternidade em Isaías 9,6? Eu não consegui uma resposta ainda convincente a respeito desse texto. Lá Cristo é chamado de Deus forte, tudo bem que ele não é chamado de Todo-Poderoso lá, mas ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Como que um ser que teve início pode ser Pai da eternidade? Isso é contra a razão, isso é irracional. E Atos 3,15, Jesus é chamado de Autor da vida. Como que o Autor da vida pode ter um começo? Se o Autor da vida teve um começo, então ele não é Autor da vida. Entendeu? Então, meu irmão, analise com carinho. Não fique chateado com a explicação que eu lhe dei. Eu lembro do seu desafio no meu blog. Mas atente, meu irmão, para este fato. Você tem uma crença sectária sobre Cristo. E se você negar a divindade de Cristo, isso vai atrapalhar grandemente sua salvação. Porque de acordo com 1 João 5, 12 e 20, aceitar a Cristo envolve também aceitá-lo como divino. Então, meu irmão, cuidado. Não coloque a sua salvação em risco por causa de uma crença sectária.